do IRA, por enquanto só o IRA, né? Tem o IRA, tem um projeto infantil que chama Pequeno Cidadão, que é muito legal também. Olá, gente! Olá, gente! Boa tarde! Tudo bom, moçada? Nós aqui começando o bate-papo do meio-dia, agora são 12:07, por um minutinho nós não fomos pontuais como fomos ontem, não é? E vocês estão vendo que hoje o nosso convidado, ele é alguém que nunca esteve aqui. E muito mais do que isso, é um convidado especial, porque a gente está muito acostumado, eu e Lindbergh, não é, Lindbergh, a falar só sobre política. Então, aqui vem parlamentar, vem ex-parlamentar, vem advogado, vem cientista político, vem jornalista, vem tudo. Homens, mulheres. Agora, artistas, não vem muito não, né, Lindbergh? Não vem muito, não. Eu já tinha falado com o Edgar fazia um tempo, né, Edgar? Logo que a gente começou o canal, Lindbergh, para ele vir aqui, porque o Edgar Escandurra, para quem não conhece, é um músico, compositor, um dos melhores que tem o país. Ele participa, atualmente, faz muito trabalho solo, mas participa da banda Ira, que eu acho que é lá da década de 80, não é, Edgar? Sim. Da década de 80. Da minha geração, eu vivi tudo do Ira, que isso? Então ele é do IRA e tem um outro projeto chamado Pequeno Cidadão, que é um projeto que envolve crianças. Agora, o Edgar, além de ser esse grande artista, compositor, músico, dos melhores guitarristas do mundo, ele é um cidadão, viu, Lindbergh? Eu mesmo conheci o Edgar, quer dizer, conheço também, como você, há muito tempo, já sou fã dele há muito tempo, mas tive um contato assim, através da luta, não é? Porque nos momentos mais difíceis que o nosso país viveu e vive ainda, o Edgar, assim como vários outros artistas, deram a cara a tapa, né? Eles têm lado, e o lado deles é o lado da democracia, é o lado do povo. Então, olha, uma alegria tê-lo aqui, viu, Edgar? Muito obrigada. Eu sei que você largou alguns compromissos agora para estar conosco. Muito obrigada pela presença. Olha, eu não sabia que o Lindbergh... mas o Lindbergh, você sabe que o Lindbergh fez 50 anos agora. Ele está danado, e fica mais danado quando eu repito isso. É jovem. Eu conheço muito o Ira, eu vivi plenamente os anos 80. Eu sou dos anos 80. Eu me lembro, a gente viveu 89, Vanessa. Aquela campanha belíssima do Lula. Eu sabe que eu fui a coordenadora da campanha do Lula no Amazonas. E o Edgar sabe que essa turma que acompanhou o surgimento de todas as bandas nacionais. Eu vivi tudo aquilo, Edgar. E o Lula está no Rio hoje, Edgar, não sei se está sabendo, para fazer um encontro com a cultura. Vai estar aqui no Circo Voador, vai ser um momento muito especial, em que a gente deve reunir muita gente, porque ele quer agradecer em especial o apoio do pessoal da cultura a ele. Edgar, então, Vanessa, deixa eu fazer a primeira pergunta já. Claro, olha aí, maravilha. Edgar, eu queria que você falasse disso. Hoje o Lula está aqui no Rio, a gente está vivendo esse pesadelo no Brasil, Bolsonaro na presidência da República. Eu estou indo agora no ato, estou num táxi, estou indo para o ato aqui, porque os servidores públicos municipais no Rio de Janeiro não vão ter 13º salário. É coisa do Crivella. Eu queria que você falasse desse Brasil. Como é fazer cultura nesse Brasil de hoje? Bom, primeiro eu queria dizer assim, que eu sou muito fã de vocês dois, assim, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. O Lindbergh, eu acho que desde a época do impeachment do Collor, aquele cara que, com coragem, liderando a juventude, que eu acho que foi uma coisa muito incrível. E você, Vanessa, eu lembro, não vou esquecer jamais aquele momento que vocês ocuparam lá o diretório a mesa diretória da diretoria do Senado, né? Você, a Grace, mais uma turma, foi maravilhoso aquilo, então estou muito honrado de estar aqui conversando com vocês, né? Muito obrigado pelo convite. E assim, eu acho que esse momento é um momento muito importante para a cultura, porque eu acho que a cultura retoma um espaço de resistência que eu acho que pertence à música, que pertence à arte. A música não foi feita para passar a mão na cabeça dos poderosos, né? É uma manifestação de resistência, e nesse momento a gente tem que estar junto do povo mais carente, mais que está sofrendo mais injustiça, sabe? Eu acho que a arte tem que estar do lado deles nesse momento e não ser chapa branca e muito menos ficar apoiando governos que
assumidamente são contra a cultura, são contra a arte, são contra a diversidade, né? Então eu me sinto na obrigação como cidadão e como artista de tomar uma posição, né? Olha, viu, Lindbergh, eu não sei se você... Eu mandei agora cedo, de manhã, para o Lindbergh, a nova música do Escandurra, do Edgar, que, aliás, nem foi lançada ainda, não é? Eu acho que tem que ser lançada, assim, em grande estilo. É uma música que, quando eu ouvi a primeira vez, ele me mandou, não tem muito tempo, não. E eu ouvi, ele está dizendo que está passando alguma coisa no fundo, não sei o que é, John, que está acontecendo aqui. Mas quando eu ouvi, eu estava viajando, eu estava dentro do avião. Mas eu chorei tanto que o cara que estava do meu lado, ele perguntou se eu estava passando bem. É uma música muito bonita, nós vamos colocar aqui, viu? Que fala das mulheres, que fala da resistência das mulheres, das jovens mulheres. Ó, o John está dizendo que a música, a gente está falando aqui, mas a música está passando ao fundo, viu? Está passando ao fundo. A música chama Mulheres à Frente da Tropa. E o Edgar, fale como foi que nasceu essa música tão bonita, Edgar. Bom, essa música ela veio inspirada nas manifestações, em diversas manifestações que eu presenciei, né, que eu participei, desde contra o impeachment da Dilma, contra a prisão arbitrária do Lula, e a favor da liberação do aborto, e várias questões feministas, e tudo. Eu participei muito dela, não só a feminina, mas da sociedade em geral, né? E eu via que as mulheres realmente tomavam a frente, né? Tomaram a frente, enfrentando a agressão policial, enfrentando o medo que a sociedade acaba sentindo, né? Das bombas, do gás lacrimogênio, da pressão da polícia, do cacetete, de todas essas coisas, né? De repente, eu vi que as mulheres tomavam a frente mesmo, né? E eu, como um homem, né, que vem com esse machismo estrutural enraizado dentro da gente, que a gente fica tentando se libertar dele, eu achei que eu tinha que fazer uma música para vocês, mulheres, né? Colocando vocês no protagonismo que vocês merecem, que vocês têm já há muito tempo, né? Então, tentando melhorar como cidadão, como um homem, eu tentei fazer uma música que expressasse esse meu respeito e admiração por todos vocês. Viu, Edgar, antes da gente acabar o programa, apesar da música estar ao fundo, você está com violão aí, eu estou vendo. É verdade. Se der certo, eu queria que você cantasse pelo menos um pedacinho, mas isso lá mais para o finalzinho do programa. Eu vejo que o Lindbergh, ele deu uma saída, porque você viu, ele estava de carro, né? E no carro, né? E no carro é muito ruim. Um dia desses eu estava indo a Goiânia também, tentei entrar no programa, mas não consegui. Mas como ele está na cidade do Rio de Janeiro, com a internet um pouco melhor, talvez ele consiga retornar ainda. Mas olha, Edgar, você, sobre essa música e falar de feminismo, falar de machismo, vamos explorar um pouco esse tema, porque eu acho muito legal falar sobre isso com o homem. Porque nós somos acostumados a falar sobre isso com as mulheres, né? Mas o lugar de fala é da mulher. Sim, mas se existe o feminismo, é porque o machismo é muito forte. E, aliás, o feminismo não é a contraposição direta do machismo, pelo contrário. O que é o machismo? O machismo é aquela manifestação onde o homem acha que ele é o ser principal numa sociedade. E que os demais... Ele prega uma superioridade do homem em relação à mulher. A mulher, exatamente. Ele busca uma igualdade de direitos entre homens e mulheres. É uma diferença gritante, né? Oi, que maravilha, que bom ouvir você falar isso, olha. Mas, olha, parece que é uma coisa simples o que a gente está falando, só que a maior parte das pessoas não tem essa compreensão. Porque a informação que chega até elas, que feminismo é coisa de gente de esquerda, é coisa de mulher feia, é coisa de mulher mal amada, entendeu? É muito ruim. Um dia desses, Edgar, eu estava na Bahia. Fui para um debate, fui fazer uma parte do debate, de uma mesa lá do debate, exatamente sobre isso, sobre a organização de mulheres, não é? Para mulheres trabalhadoras. E aí, em um determinado momento, perguntei quem daqui é feminista. Gente, eu fiquei impressionada. A quantidade pequena de mulheres que levantaram as mãos. Ou seja, é de uma incompreensão, assim,
gritante. Inclusive por parte das mulheres mesmo. Por parte das mulheres, exatamente, por parte das mulheres. Então, é um assunto que nós temos que tratar muito, que nós temos que falar muito. Eu, por exemplo, no parlamento, quando eu estive no parlamento, eu fui procuradora da mulher no Senado Federal durante 5 anos, né? A gente fez muito trabalho, nós conseguimos aprovar muitas leis, claro, com o envolvimento de toda a bancada feminina, não é? Agora, aqui, só para você ter uma ideia, no parlamento, a gente não tinha muita dificuldade, tinha, mas não era tanto porque a gente conseguia aprovar projetos de enfrentamento à violência, né? Esse aí, e aí os homens acham, poxa, tá vendo? Nós somos contra a violência contra a mulher e tal. Apesar de que o feminicídio foi muito difícil, Edgar, da gente aprovar a tipificação do feminicídio, porque os homens não queriam isso, porque, no fundo, eles sabiam que isso traria maior visibilidade à violência que a mulher sofre, né? Então, mas enfim, algumas leis ainda de combate, enfrentamento à violência, a gente consegue. Agora, quando trata do empoderamento, quando trata da equidade na participação, nas esferas de poder, a gente não consegue. Da igualdade no mundo do trabalho, a gente não consegue, Edgar. E você tem noção, na tua compreensão, por que isso não avança ainda? Olha, eu vou dar minha opinião muito leiga, assim, mas eu vejo, mesmo na minha área, na área da música, do rock, né, o número de mulheres envolvidas, que têm os seus instrumentos no palco, tocando, contando 1, 2, 3, 4 e saindo para o rock and roll, assim, é muito menor, né? É muito pequeno. Eu participo de um evento que tem uma reunião dos 10, vamos dizer, melhores guitarristas do Brasil que se reúnem e não tem uma mulher no meio tocando, não tem uma só, que seja nenhuma, né? Então, acho que tem uma coisa cultural que tem que ser vencida, né? Uma barreira que tem que ser vencida. Eu acho que o primeiro passo é o reconhecimento. Eu acho que tem que partir dos homens, né? E das mulheres também que não têm esse conhecimento, né? Que carregam esse preconceito com o feminismo, né? Mas tem que partir do homem de reconhecer dentro dele esses preconceitos todos que existem, que às vezes que não são voluntariosos, são coisas que vêm da criação das pessoas, né? Aquela conversa, tipo, a conversa não chegou na cozinha, né? Tem, né, a conversa, agora é conversa de homem, né? Tem coisas que saem da boca da gente de uma maneira totalmente descompromissada, sem nenhum questionamento de estar sendo certo ou errado aquilo, né? Então, acho que tem que partir disso daí, eu acho, assim, das pessoas entenderem que existe esse machismo, que esse machismo, ele atrapalha, né? Ele atrapalha as mulheres, ele atrapalha a sociedade, uma sociedade igualitária, uma sociedade de direitos iguais e de visibilidade igual de homem e mulher, é uma sociedade muito mais feliz, né? Muito mais a caminho de uma coisa melhor, de uma perfeição, né? Claro. E isso realmente não acontece por causa de uma coisa cultural, acho muito forte que tem no brasileiro, né, principalmente também, né, no latino, né, que tem essa coisa muito viril do homem, né, de se virar à frente. Você vê esse preconceito vai também para os LGBTs, né, de reconhecer, de reconhecer o lugar do LGBT na sociedade, né, com os plenos direitos e tudo. Então, são barreiras muito difíceis que eu acho que o tempo vai tornar as pessoas mais civilizadas, né? Eu espero, né? Às vezes a gente dá uns passos atrás, aí, como a gente está vivendo agora, mas serve como resistência, assim, serve como um alento para as pessoas abrirem os olhos, né? E verem uma coisa retrógrada que eu acho que tem que ser vencida, né? E aí, viu, Edgar, porque a origem da discriminação da mulher, e lamentavelmente ainda as religiões, elas colocam essa questão da mulher como um ser inferior, como um ser frágil, como uma questão da natureza. E não é nada disso, pelo contrário, lá nos primórdios da humanidade, a sociedade não era patriarcal, era matriarcal. Então, a principal posição não era do homem, era da mulher. Mas essa discriminação, essa opressão, ela começou exatamente quando começa a opressão do homem pelo homem, não é? Quando começa o homem a acumular riqueza. Aí o que ele faz? Ele deixa a mulher trancada dentro de casa.
Aí aconteceram essas revoluções nos processos produtivos, as mulheres saíram de casa para trabalhar, mas continuaram a ser tratadas dessa forma ainda, discriminatória. Por quê? Porque isso serve ao capital. Mas o Lindbergh voltou, e eu quero aproveitar que parece que ele não vai poder ficar até o final, né, Lindbergh? Mas, viu, Lídia, a gente está falando aqui, a gente está falando sobre o feminismo, não é? E eu digo assim, é muito bom ouvir os homens falar sobre a luta das mulheres, porque é disso que a gente precisa, é disso que a gente mais precisa, não é? Agora, o Edgar, quando ele fez essa música, na música dele, tem lá uma parte que ele diz, mulheres adolescentes. Então, ele coloca as mulheres, mas ele coloca principalmente as mulheres jovens. Viu, Edgar? E o Lindbergh, até porque é bastante saudosista, lembra lá da época dele de estudante, quando foi presidente da UNE, ele diz o seguinte, olha, nós temos que jogar muito pesado na juventude. Nós temos que atacar, porque esse é o nosso caminho, é quem vai se rebelar contra esses retrocessos que nós estamos vivendo. Não é isso, Lindy? Vanessa, Edgar, desculpa, eu vim aqui para a manifestação, tem uma manifestação aqui atrás, porque o Crivella anunciou que não vai pagar o 13º salário dos trabalhadores. Cara, Edgar, a situação aqui do Rio está muito difícil, cara. O Rio tem 15% de desempregados, é uma pobreza, quantidade de gente dormindo na rua. A pior coisa desse golpe é quem paga a conta desse golpe são os mais pobres, entendeu? Eu não vou poder ficar até o final do programa, porque eu vou para o ato, né? E mais tarde, às 18 horas, nós vamos estar no Circo Voador. Agora, como a Vanessa falou, estou escutando pouco, Vanessa, porque tem um som aqui atrás. Eu boto muita fé que a juventude vá para as ruas nesse próximo ano. Sim. Em especial, essas jovens mulheres feministas que estão com tudo. Tem uma garotada maravilhosa. Porque eu estou convencido que a gente não vai resolver esse golpe só com eleição. É preciso ter povo nas ruas, manifestações democráticas. A gente tem que se inspirar no povo do Chile. E aqui no Brasil, já houve grandes manifestações no ano passado, teve 2 grandes mobilizações estudantis. Então a gente está chegando ao final do ano, hoje é dia 18 de dezembro, Edgar. Mas eu estou convencido que uma das maiores tarefas nossas é falar com o povo, para que o povo brasileiro, a juventude brasileira, ocupe as ruas do Brasil para derrotar esse golpe, tá? Edgar, um abração, um prazer enorme ter você no nosso programa. Vanessinha, Valeu, tá com crédito ainda. Tá com crédito ainda, por isso eu deixo você ir. Mas viu, Edgar, tem muita gente aqui mandando mensagem para você. Deixa eu colocar meu óculos, que é para eu poder ler melhor aqui. Olha aqui, ó, a Ione Breder diz o seguinte, preconceito, machismo está profundamente enraizado na sociedade. As próprias mulheres, muitas vezes, o reproduzem, inclusive, na criação de seus filhos e filhas. Mas é isso que a gente está conversando, né, Edgar? As mulheres reproduzem sem ter muita noção do que está fazendo, né? Quando eu vou falar sobre isso, abordar esse tema, eu sempre digo, e dou exemplo, quando tem, assim, uma família, uma mãe, aí o menino dá 6 horas da tarde, anoitece, a menina está lá fora brincando, a mãe, menina, volta para casa, já está escuro, e o menino continua lá brincando, continua brincando. Agora, eu falava sobre essa questão do empoderamento. Então, a luta contra a violência é algo que a gente consegue avançar um pouco no Brasil. Você veja, nós temos uma Lei Maria da Penha, nós temos, assim, uma série de instrumentos para coibir, não só criminalizar, mas para trabalhar de forma cultural essa questão, porque quem tem que ser tratado, no caso de violência doméstica, não é só a vítima da violência direta, que é a mulher, são os filhos, é a família, e o agressor, inclusive, por conta disso que você diz, às vezes ele foi criado desse jeito, achando que ele não tem uma companheira dentro de casa, achando que ele tem um objeto que é de sua propriedade. E quando esse objeto, que é de sua propriedade, resolve se rebelar, aí ele parte para a pancadaria, não é? Então, por isso o homem tem que ser tratado também. Mas o que a gente sempre diz, o empoderamento da mulher, você veja, ver a mulher não só trabalhando, ganhando, sustentando as suas famílias, e hoje mais de 40% das mulheres são as responsáveis pelo sustento das famílias. Veja, mais de 40%, Edgar. Mas não é só isso, não. Elas têm que estar empoderadas, elas têm que ter poder de mando também. Porque se elas não tiverem poder de mando, não adianta nem ter independência econômica,
porque o marido vai dizer, ou o companheiro, ou o namorado, sei lá, vai dizer, essa aí ganha dinheiro, trabalha, mas quem manda somos nós. Você falou dessa tua turma de guitarristas, são 10 e nenhuma mulher, né? Eu falo do parlamento, nós somos 52% do eleitorado, as mulheres, e a nossa média no parlamento, até pouco tempo, era de 10%. Aumentou um pouquinho agora. Eu entendo isso. Por que não pode ser 50%? É o que tem que ser, né, Edgar? Sei lá. É o que tem que ser, é o que tem, mas lamentavelmente não é assim, porque se somos a metade da sociedade, para esse sistema capitalista, é necessário manter essa metade acéfala. Essa metade sem participar efetivamente do processo social, porque assim eles vão continuar mantendo o regime, não é o regime de exploração, o regime de opressão. Então, eu quero dizer que eu sou e serei eternamente grata a você por essa música que você fez. Eu repito, quando ouvi pela primeira vez, moçada, fiquem aí que daqui a pouco ele vai cantar ao vivo, pelo menos um pedacinho, né? Quando eu ouvi, assim, eu me senti assim, tão representada, muito mais do que representada, reconhecida, né? E é isso que falta também às pessoas. Agora, Edgar, me diga uma coisa, você acha que... Vou te pedir para fazer o que você não é acostumado a fazer, que é uma análise política, mas é bom ouvir gente de tudo que é lado, o que as pessoas estão pensando. O que você acha que será o futuro desse governo Bolsonaro? Você acha que ele tem vida longa? Você acha que ou que há o risco ainda de ele cair, ou então ele mesmo fechar o regime? Qual é a tua opinião e a opinião desse meio que você anda sobre isso? Olha, eu tive uma impressão no começo, por causa de um monte de desmandos e de atrapalhadas e aberrações, assim, que não ia muito longe, não, esse governo, né? Hoje, eu já penso um pouco diferente, porque eu acho que, apesar de toda a truculência, existe uma articulação muito bem feita, existe uma trama muito bem tramada, bem feita, que eu acho que vai tentar segurar o máximo possível para que todas essas novas leis, esses desmandos, essas retiradas não privilégio, retirada de garantias, né, de direitos, né, isso acho que vai ser uma tônica desse governo, disfarçado por essas coisas de cunho social, de comportamento, né, uma crítica que ele fala, uma coisa que ele chama, sei lá, de repente chama Greta de pirralha, e isso aí faz com que fique todo mundo indignado, e você vê as redes sociais, todo mundo falando sobre isso. Então, existe muita fumaça, né? Uma fumaça muito esperta, muito inteligente, que faz com que nós de esquerda, nós da oposição, ficamos um pouco perdidos nisso daí, sabe? Agora, eu vejo, assim, eu imagino um congresso, vocês, políticos e todos, vão ter que trabalhar muito, mas muito mesmo, assim, sabe? Muito para conseguir frear essas diversas tentativas que eles têm de deixar o povo cada vez mais contra a parede, né? Essas leis do Moro, né, por exemplo, né, essa coisa do policial ter uma licença para matar, praticamente, é uma coisa que, de repente, uma parte da população que foi criada vendo programa policial no final da tarde e programa evangélico durante a madrugada, né? Quer dizer, começa a aprender a ter a noção de que pode se matar em nome de Deus, né? Em nome de Jesus, de alguma coisa assim, é muito forte. Existe uma parte da sociedade que acredita muito nisso. Infelizmente, o Brasil, eu percebo isso, o Brasil é um país que tem uma forte veia conservadora, né? Então, acho que o trabalho da esquerda vai ser assim dobrado. Assim. Eu imagino que vocês vão ter que suar, quem é esse pessoal que vai estar no Congresso, né, no Senado, que vão ter que lutar assim, até os últimos momentos, até a última gota de suor, para conseguir barrar, pelo menos, uma parte importante desses projetos de destruição da sociedade, né? Eu acho que, para mim, existe por trás disso uma coisa meio maligna, quase tem um aspecto religioso até, sabe, assim, de mudar essa sociedade de um jeito muito cruel, assim, né? Eu acho que
todos nós vamos ter que trabalhar muito para frear isso aí, para conscientizar uma boa parte dessa população conservadora que talvez, quando começar a apertar o bolso, quando começar a sentir na própria pele as coisas, mude de opinião, que eu acho que a gente está precisando de uma maioria mais forte, assim, sabe? Não só no Congresso, não só na política, mas na população também, sabe? Para isso não ficar nessa famosa bolha que todo mundo fala, né? Que a gente vive numa bolha e não sei o quê. Essa bolha tem que ser muito grande, tem que ser do tamanho do Brasil, né? Para isso ser uma coisa muito forte, para barrar uma intenção perigosíssima, assim, sabe? Colocar, por exemplo, numa universidade de negros, não é? Um negro racista, né? Um negro contra as cotas, né? Colocar na cultura uma pessoa contra a cultura, né? Colocar na reforma agrária um latifundiário, quer dizer, essas coisas são aberrações políticas que a gente está vivendo, que eu acho que vai ter muito trabalho pela frente para a gente poder frear. Mas olha, viu, quer dizer, Edgar, que eu não teria nenhum reparo a fazer sobre suas avaliações, que eu concordo em gênero, número e grau com tudo, do começo ao fim. Acho que é isso, a gente vai percebendo, eu também, como você, no início do governo, eu achei que seria mais, o combate a esse governo seria muito maior. Mas, lamentavelmente, o que é que nós assistimos? A aprovação de uma reforma da Previdência que tira, no mínimo, em média, 40% do valor do salário dos pobres, coitados, porque não é com privilégio que eles acabaram, eles estão retirando direitos, né? Aprovarem uma reforma da Previdência com o povo passivo, os sindicatos passivos, nenhuma grande mobilização. O Lindbergh falava agora sobre as grandes mobilizações, de fato, que aconteceram puxadas pela juventude, por estudantes, secundaristas, universitários, principalmente como reação a essa investida contra a educação pública no Brasil, não é? Mas, no geral, nós não assistimos e nem vimos grandes processos de mobilizações, não é? E é muito difícil, isso é muito difícil, porque você, quando diz assim, que a gente vive assim, com uma cortina de fumaça à frente, acaba todo mundo respondendo a essas bobagens do Bolsonaro, algumas gravíssimas, como, sim, por exemplo, reeditar o AI-5, aí fica todo mundo aqui, nossa, enquanto está todo mundo cuidando disso, de esculhambar, de rebater, né, de denunciar. Lá no Congresso, eles estão aprovando essas reformas estruturantes, estão entregando a Petrobras, estão privatizando o Brasil, né? Agora acabaram de aprovar a privatização do saneamento básico, ou seja, vão privatizar a água, privatizar a vida, né? E a gente cuidando dessas outras coisas, da pirralha, de responder, de não sei o quê. Então, você tem toda a razão, a gente vive um momento, assim, muito difícil, porque eles criam essa cortina de fumaça, mas lá atrás não há uma união, não digo nem unanimidade, isso nunca houve, mas não há nenhuma grande maioria a favor de Bolsonaro, que é uma grande maioria unida por um novo projeto econômico, político e social para o Brasil, que, lamentavelmente, é esse projeto neoliberal, né, Edgar? Sim. É esse projeto que está acabando. Eu sei que você apoia muito as ocupações aí no estado de São Paulo, eu sei que você sempre apoiou muito o movimento, que, aliás, ele já veio várias vezes conosco aqui, o Boulos, né, do movimento MTST, e isso é muito importante, e que, lamentavelmente, a gente que vinha, assim, num crescendo de políticas habitacionais, buscando enfrentar um déficit que é significativo, é importante, é doloroso, né, isso tudo a gente vê parar, né, Edgar? Sim. Eu acho que serve também de uma lição, eu acho, para a esquerda, para quando, espero que não demore, que seja muito breve, quando retomar o poder, ser muito incisivo nas reformas políticas que precisam ser feitas. Eu acho que uma reforma agrária, eu acho que devia ser já um assunto, agrária, urbana, né? Assim, já devia ser um assunto que pertencesse a uma parte do passado da gente, né? Eu acho que tem muita coisa ainda a ser feita a respeito disso, né? Muita gente sem teto, né? É um absurdo isso. Eu moro aqui em São Paulo, o que o Lindbergh falou a respeito do Rio, eu vejo aqui em São Paulo também, né? Cada 50 metros de um bairro classe média, cada 50 metros tem uma família, não é mais
não é um pedinte na rua, não é uma pessoa com problemas de alcoolismo, não, são famílias que fazem um toldo, uma coberturinha de papelão e moram, né? Assim, então, tem muita coisa que eu acho que a gente tem que ser mais incisivo, assim, quando voltar ao poder, assim, sabe? E eu acho que isso vai ser fundamental, assim, porque eu acho que a sociedade, ela quer também isso, ela pede um pouco de radicalismos, vamos dizer assim. Então, tem certas pessoas que até acham, veem com bons olhos essas atitudes, assim, às vezes, do Bolsonaro, de querer mudar as coisas e ser muito radical, assim. Então, acho que a gente tem que partir desse princípio, assim, de ser uma coisa consciente, cabeça legal, contar muito com a ajuda dos estudantes. Eu acho que os estudantes, eles conseguem passar ao lado dessas pressões todas que vão acontecendo. Eu acho que eles conseguem ter uma visão maior, que essa cortina de fumaça, às vezes, embaça nós mais adultos. Eu acho que os adolescentes, eu acho que eles têm mais objetividade nas coisas. Então, acho que a gente precisa contar muito com os estudantes, eu acho, com secundaristas, com universitários, né? E exatamente, Edgar, e exatamente por essa razão que a gente precisa trabalhar muito a juventude, a educação, que eles colocaram um obscurantista no Ministério da Educação. Você veja, a primeira proposta anunciada é o seguinte: vamos acabar com a filosofia, vamos acabar com a sociologia. Claro, vamos formar técnicos, o Brasil precisa de técnicos, ou seja, eles não querem formar cidadãos, eles querem formar máquinas, gente que só trabalha e que reproduzam o capital para alguém usufruir disso. Exatamente, eles não querem a opinião própria das pessoas, né? Não querem uma opinião embasada, né, das pessoas. Isso nem querem ver as pessoas lutando por aquilo que é seu direito, né? Exatamente. E aí, Edgar, você um outro problema, né, que a gente vive, aliás, o avanço da direita, eu acho que se deve muito a isso, a essa nova fase das comunicações, né, que a gente vive uma revolução, não só nos meios de produção, né, da produção 4.0, mas na forma que as pessoas se relacionam. Né? Você tem um exemplo, assim, um fato, que é uma realidade, que é aquilo, pronto. Mas aí você pega lá alguém na internet, lá no Face, alguém no WhatsApp, e já conta outra versão. E acaba que aquela versão passa a ser a verdade, não é? Então, você acha que nós também, da esquerda, os progressistas, os democratas, você acha também que a gente perdeu bastante espaço nessa área, assim, das comunicações? Olha, parece que sim, né? Eu vejo muitas pessoas comentando isso, né? Que por exemplo, nas eleições de 2018, esse fator do uso da internet, a esquerda deixou muito a desejar, né? Eu acho que isso é uma falha, porque eu vejo muita gente inteligente, muita gente que tem um conhecimento tecnológico dos novos meios de comunicação, pessoas democráticas, pessoas, vamos dizer, de um lado mais democrático, de um lado mais próximo ao que o país, como o país estava vindo nos últimos anos, né? Nos últimos 16 anos, né? Então, tinha muita gente bacana nisso. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho também tem que tem um fator também que eu acho que é uma coisa de se jogar limpo e se jogar sujo. Eu acho que a direita, ela usou a tecnologia e usou a internet com um jogo muito sujo, né? Usando fake news, usando a mamadeira, tal, usando um monte de histórias absurdas, né? E chega no ouvido das pessoas. Todo mundo tem um viés meio sensacionalista dentro de si, assim, eu acho, sabe? Não gosta de ver um pouquinho de uma coisa louca, por exemplo, o cara falar de terra plana, falar de umas coisas assim absurdas que chamam a atenção das pessoas. E as pessoas acabam dando um ouvido para essas loucuras, né? E acabam acreditando, assim. Gente da minha família vinha me mostrar cenas absurdas, assim, falando, olha, isso é verdade. Sabe, coisas que você percebia que nem no Brasil aconteciam, sabe? Eu vi cenas de sexo entre meninos de uma classe, como se fosse um colégio estadual, assim, os meninos se tocando todos e tal, uma coisa... E era evidente que aquilo devia ser, sei lá, na Singapura, sabe? Num outro país, uma coisa fake, uma coisa montada, assim, sabe? E as pessoas acreditavam piamente naquilo que estavam vendo, né? Então, acho que tem é um trabalho didático, eu acho, de um pouco de paciência até
E persistência, por exemplo, nós estamos aqui nessas mídias alternativas agora, né? Eu, por exemplo, quando o Lindbergh me procurou para a gente fazer isso, eu resisti muito. Falei, não, eu resisti muito, mas eu comecei a ver, não, a gente tem que entrar, porque, lamentavelmente, Edgar, quem domina esse cenário que nós estamos aqui agora são essas opiniões que você está falando, são esses métodos de que você trata, são aquelas pessoas que jogam sujo, que desinformam os brasileiros e as brasileiras, e a juventude, principalmente. Agora, é óbvio que eles têm a tecnologia do lado deles, porque nada é neutro na vida, tudo tem um lado, né? E, lamentavelmente, a internet, ela é dominada pelo grande capital, né? Não é? Pelo dinheiro. Você veja, aqui, a própria eleição do Bolsonaro, o método utilizado não foi diferente do método utilizado para eleger o Trump nos Estados Unidos, para aprovar o Brexit na Inglaterra, não é? Então, eles usam desse poder, que é um poder, assim, fenomenal, porque daí você sai dessas mídias alternativas abertas e vai para as mídias fechadas, por exemplo, o WhatsApp, né? Quem, hoje em dia, não tem um grupo de família, um grupo de amigos, um grupo do condomínio? Aí eles reproduzem isso tudo lá no WhatsApp. Aí não adianta, você pode ser a dona da verdade, mas o que vai prevalecer é aquilo que o vizinho, que o primo da fulana colocou lá no WhatsApp, não é, Edgar? É isso. Então, é um momento, sim, mas eu concordo com você, eu acho que nós temos que ter persistência. A Argentina, que está aqui do lado, é um bom exemplo. Você lembra? Quando o Macri venceu, em 2015, né? Macri venceu, aí pronto. Aí o Macri virou o ícone do progresso, da política correta. E o que ele fez para a Argentina? O que ele fez? Levou à falência, quebrou. E quebrou o país e o povo. O país e o povo. Eles tentaram, nessa eleição, as fake news, mas não pegou, porque falou mais alta a barriga do povo. O próprio Chile, que vive um processo mais longo da política neoliberal, o povo está vindo assim, está à flor da pele, não suporta mais, porque vê um país que, de fato, tem um nível de desenvolvimento econômico um pouco acima da média do nosso continente, não é? Mas um desenvolvimento econômico que não alcança as pessoas. Pelo contrário, ele afasta as pessoas, eles colocam cada vez mais um número maior de gente na marginalidade, não é? Eu acho que a América do Sul, o Brasil principalmente, tem um problema muito sério com a sua elite, né? A sua elite, vamos dizer, não só econômica, que daí é um absurdo, porque faz aquele buraco, aquele espaço entre os mais ricos e os mais pobres, aquela coisa daquela porcentagem cruel de 1% da população, 1% dos mais ricos que tem uma porcentagem absurda do poder, da grana, né, que o país inteiro tem, né, eles mais de 40%, se não me engano, né, de poder aquisitivo, né, do poder de compra, né, do dinheiro, de propriedades, tudo pertence a uma elite tão pequena, né? Eu acho que a elite sul-americana, ela tem esse lado perverso que eu acho que vem da escravatura, eu acho ainda, sabe, assim, de querer colocar as pessoas nos seus devidos lugares, né? E isso faz com que a sociedade cada vez se amplie mais esse buraco entre ricos e pobres, né? Eu acho que tem uma coisa assim que é importante dos progressistas agora, é um trabalho de persistência, de buscar a consciência dessas pessoas todas, pobres e ricos, e ter uma elite também que tenha consciência de que uma sociedade melhor é bom para todo mundo, né? Não vai ter medo de que as pessoas atinjam um patamar, quer dizer, o que eu vi de pessoas criticando o Bolsa Família, por exemplo, né, que é um dinheiro tão pequeno, mas que ajuda tanto essas pessoas que necessitam, né, desse valor, né, mensal, que pede que as pessoas tenham seus filhos na escola, quer dizer, não é um dinheiro dado de graça, tem condições, né, exigem uma troca, né, tem que ter um retorno dessas famílias, né, para merecerem esse valor, né. Eu acho é um absurdo, mostra um desconhecimento dessa sociedade, dessa elite, que a gente acaba participando, né? A gente pertence, né? Artistas, né? Intelectuais, políticos, faz parte de uma elite que eu acho que ela tinha que se aproximar mais do povo, né?
tinha que ter mais esse olhar de igualdade com as pessoas, né? Por isso que eu admiro muito você, que é do PCdoB, né? É um partido comunista, eu acho que tem um valor muito grande hoje em dia na sociedade, hoje em dia, né? Com outros, com um conhecimento mais amplo de capitalismo, né? De todos desses valores todos, né? Sem preconceitos, né? Eu acho importante. Eu me filiei ao PSOL porque eu acho que é importante ter uma posição, sabe, uma postura que você encontre pessoas do seu lado para poder aumentar esse leque de pessoas, né, que possam se aproximar dessa sociedade tão carente, né, dessas pessoas que não têm voz, né, é um absurdo. Elas não têm voz e querem tirar mais ainda a voz que elas têm. E como eles conseguem inverter essa realidade, né? Eles, que eu digo, é a mídia oficial. Sabe, você falou uma coisa que eu não tinha me tocado. De madrugada é o quê? São os evangélicos, e no final da tarde é a licença para matar, né? O bandido bom é o bandido... Mas sabe o que é mesmo? Você falou, eu nunca tinha me tocado para isso. Isso também eu acho que é um absurdo, isso é uma coisa que vem sendo plantada na sociedade brasileira há mais de 30 anos. Né? Isso, mas agora, além disso, tem as tais das mídias sociais, que o peso é muito maior desses fake news e tudo mais, não é? E eles conseguem inverter. Você veja, a gente que luta por questões humanitárias, em favor das mulheres, em favor do povo, para ter direito a trabalho, a vida digna, a moradia, não é? A gente acaba sendo vilão. E olha, viu, eu também milito desde muito nova, Escandurra, desde muito cedo. E, claro, quando a gente começa a militar, a gente começa a estudar teoria econômica, teoria social e tal, né? E aprendi que a vida, assim, é dialética, nunca as coisas se repetem, elas podem até se parecer, né? Mas nunca elas se repetem. Só que eu acho que teve um tempo na minha vida que eu deixei, assim, o idealismo tomar conta, porque a gente vinha num processo importante, não é? Num processo de evolução. Você veja, Lindbergh falou aqui, 89 foi a primeira campanha do Lula, mas nós elegemos o Lula presidente em 2002, o primeiro operário, né? Primeiro operário. Então, ali, apesar dos trancos e barrancos, dos diversos problemas, erros que teve desde o início, mas ali começou uma nova política. Então, eu achei que a gente ia andando assim, sempre num ascendente. E olha só o retrocesso que nós estamos vivendo, né? Eu, quando entrei no partido, o partido PCdoB, Escandurra, era ilegal, né? Não tinha, o partido não era legal ainda. E o que eu ouvia? Ah, comunista come criancinha. Aí veio a redemocratização e tal, eu falei, bom, isso eu nunca mais vou ouvir na vida. Claro, a gente não ouve isso, mas sabe o que a gente ouve? Comunista agora quer mudar o sexo das criancinhas. Gente, isso, eles espalham isso de um jeito, né? E aí eles vão e generalizam o termo comunista. Todo mundo que é progressista, que é de esquerda, vira comunista, inclusive o Papa, né? Inclusive o Papa é comunista para eles, né? Então, olha só. Mas olha, Edgar, deixa eu te dizer, quando eu pedi para o John fazer a capa, e ele botou uma fotografia, agora que eu vi uma fotografia muito boa sua na capa do programa, que legal. Ele disse assim, poxa, show! E eu disse, olha, está vindo aqui alguém que a gente entrevista muito pouco, e eu estou te usando para falar de política, hoje não era para falar de política, hoje era para falar da arte, da cultura, da música, principalmente, eu estou aqui, ó, toda sem jeito. Mas você já compôs muita coisa nessa vida, não foi, não? Ah, sim, né? Poxa, a gente acompanha. Eu tenho 57 anos, né? Então, é muita coisa que a gente já viveu, né? Por incrível que pareça, né? Apesar do rock manter a gente sempre com um espírito meio de Peter Pan, né? Parece que a juventude está sempre do nosso lado, né? Mas a gente vivencia muitas coisas, né? Muitas... Poxa, desde a época da ditadura, né? Quando a gente nem, às vezes, pela minha formação familiar, nem tinha ideia de tantas coisas que aconteciam, né? Dos porões, das torturas, né? Essa é uma coisa que eu fui ter conhecimento só mais para frente, né? Assim, e a experiência que a gente passa, né? De solteiro, casa, tem filhos, começa a se preocupar com a escola, com a educação, isso vai cada vez mais se voltando à política, né? Então, por isso, quando você falou que você queria falar sobre arte, sobre música, eu acho muito difícil, né? A gente manter um assunto somente sobre isso,
vivendo numa sociedade tão conturbada como a brasileira, né? Assim, eu acho que Mas olha, Edgar, sobre a política, não tem? mas é muito importante falar, porque nós não podemos separar a cultura da política, porque tudo na vida da gente é a política, não é? Tem gente, eu não gosto de nada, tudo. E a cultura, inclusive, né? E eu creio que os compositores, os músicos brasileiros, eles sempre deram, assim, uma grande, claro, não são todos, né? Mas eu acho que até a maioria, né? Uma grande contribuição aos momentos e aos processos de resistência, não é? Você é um exemplo claro, um exemplo vivo disso, não só do passado, mas do presente, né? Do presente. Eu não sei se eu ouvi, acho que foi uma entrevista sua, não sei, de alguém, acho que foi até sua, dizendo o seguinte, que é muito importante a cultura se envolver com a política, se envolver na luta em favor do povo, em favor da maioria, porque às vezes uma música toca muito mais do que um discurso. Eu não diria às vezes, não, sempre. Sempre, Sim, né? sim. Né? Pessoas precisam de alegria, né? As pessoas precisam de um sorriso, as pessoas precisam olhar para o olhar do outro e encontrar a identidade, né? Eu acho que a música, a poesia, o cinema, enfim, a arte proporciona isso para as pessoas, né? Às vezes até, por isso que às vezes até em momentos de muita crise, são momentos que às vezes o artista mais trabalha, porque eu acho que existe uma necessidade da população, das pessoas, de poderem cantar um momento, sabe, assim, de cantar a música que gostam, de olhar para cima, de pegar na mão da pessoa do lado e cantar um hino, sabe, uma coisa que emocione, que tenha uma história, que bata com a história da pessoa, tudo isso é muito importante. Eu sei que é um momento que às vezes talvez parece uma coisa meio alienante, mas eu acho que a arte, a música precisa, as pessoas precisam disso para... Olha, nesses momentos difíceis, não é só quando vocês mais trabalham, é quando vocês também são mais atacados, né? Sim, bastante. Exatamente por isso, por essa capacidade que vocês têm de tocar as pessoas. Isso é muito importante. Mas, Edgar, nosso programa está quase acabando. Vamos cantar um pedacinho da música. Ei, você tem quantas composições, hein? Tem ideia? Composições. Mais ou menos umas 500 composições. Acho que é bastante. Sério? Por aí, Sério? né? Eu nunca parei para contar, para falar a verdade, mas a última vez que me mandaram uma lista das minhas composições registradas e tal, acho que estava dando umas 300 e poucas, né? Nossa, das registradas, né? Que bacana. Aí Legal. tem as outras aí por aí, participações, né? Discos que eu participei, parcerias, né? Fiz muitas parcerias com o Arnaldo Antunes, né? Vocês inclusive ficaram um tempo fora, né? Produzindo e Sim, compondo. a gente foi para a África, gravamos um disco na África maravilhoso, né? Que eu até ganhei da presidenta Dilma aquela medalha qual que era a medalha que foi maravilhosa do Rio Branco, né? Ah, foi? Eu não sabia disso, não. Por causa desse trabalho? Por causa desse trabalho, que era uma forma de divulgar a música brasileira no exterior, né? Não, mas é maravilhoso. Eu conheço o trabalho, eu sou apaixonada. Eu não canto, eu não vou cantar umas musiquinhas aqui, porque senão eu vou acabar com o nosso bate-papo, porque eu sou muito ruim. Mas é maravilhoso aquele trabalho, viu? Então, foi uma coisa muito legal, assim, né? São momentos bacanas que a gente viveu, momentos próximos, né? Que a cultura viveu, que a arte viveu. Eu nunca vi tantos amigos meus, músicos, tocando no exterior, fazendo shows, viajando. Na época, por exemplo, que o ministro era o Gilberto Gil, por exemplo, ministro da Cultura, né? Foi um momento maravilhoso, assim, né? Que eu acho que faz parte da vida, essa onda que vai e que vem, né? A gente só tem que ter muita força para vencer essa onda muito ruim que tem agora, né? Mas vai chegar a nossa vez novamente, com certeza. Ah, vai, porque eles podem ter o poder econômico que for, eles podem ter o mando das comunicações, mas chega uma hora que o povo vai acordar. Como sempre foi na vida, não é? Sim, a gente sempre teve muita dificuldade e a gente foi avançando. Agora, como que a gente avança? Na unidade do povo, na luta, é isso mesmo, viu? E vocês são muito importantes. Mas vamos cantar a música Mulheres à Frente da Tropa? Então, você quer que eu toque agora? Claro! Estou aqui, ó, só... Tá bom, hein? Tá bom o som, vai falando, hein? Ouçam
gritos das ruas. Peito à mostra, vozes agudas. Ouçam as bombas que explodem no solo. Tremem os corpos das crianças de colo. Mulheres à frente da tropa. Mulheres à frente da tropa. Elas não temem o covarde opressor. Elas não fogem do perigo da dor. Pontas de lança da revolução. Dedico a vocês essa canção. Nossa Senhora, muito lindo. Olha, eu vou te confessar, eu me desconcentrei um pouco de propósito, senão eu ia cair no choro aqui de novo. Não, mas é sério, é uma música assim, para gente que sabe da dificuldade. Eu não estou falando pessoalmente, eu estou falando das mulheres, né? Das dificuldades que as mulheres, as meninas têm de enfrentar a luta, a luta, tudo, porque esse enfrentamento não é só na rua. Ele passa assim do privado para o coletivo, né? E quando as mulheres assim tomam consciência de que para melhorar a vida individual só tem um caminho, que é melhorar a vida do coletivo, olha, é muito difícil isso, mas depois é muito gratificante ver tantas meninas, tantas mulheres aí, apesar de tudo que sofrem na luta, não é, Edgar? Sim, sim. E, olha, como eu disse na letra, são as pontas de lança, assim. Eu acho que as mulheres, os estudantes, são muito importantes nesse momento que a gente está vivendo agora, para mostrar resistência, mostrar força. Eu acho que é muito importante a gente saber do protagonismo de vocês, mulheres, nos colocarmos na nossa posição e tentar estar lado a lado, numa luta por uma sociedade melhor, né? Que eu acho que é isso que resta para todos nós como seres humanos, né? Acho deixar um mundo melhor para quem está chegando aí depois da gente, né? É isso. Olha, Edgar, muito obrigada, já são 13 horas agora, obrigada aqui pela sua participação, eu só quero lhe pedir desculpas aqui publicamente, porque eu acho que eu falei demais de política, era para falar demais da arte, para falar, e aliás, era para ter te ouvido mais, você podia cantar mais aqui, você tem muito para cantar para a gente, né? Um monte de música que eu tenho aqui no meu Spotify, que eu escuto todos os dias. Brigadão aí, valeu? Tá certo? Ó, o John ficou empolgadíssimo com a tua participação hoje aqui, Edgar, obrigada aí vocês, moçada. Valeu, John.